Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juvenil Diniz, eu sou dentista, trabalho em Belo Horizonte, que é uma cidade que está com aproximadamente 2.700.000 habitantes hoje. Ela é a capital do nosso estado, chamado Minas Gerais, mas eu não nasci aqui. Eu nasci em uma outra cidade, bem distante daqui, a uns 450 quilômetros mais ou menos, chamada Teófilo Otoni. E Teófilo Otoni, a minha cidade natal, ela tem hoje aproximadamente 142.000 habitantes. É uma cidade muito bacana, gosto muito de lá e tem ainda uma grande parte da minha família que mora lá. Olha, antes de começarmos a falar especificamente sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria novamente de agradecer ao professor John Souza e ao professor Paulo Henrique por esta oportunidade de falar para vocês. Não só essa grande oportunidade, mas também por estarmos juntos virtualmente, em um evento tão significativo para nós como este. Olha, Paulo, Joane, John Souza, muito obrigado por essa grande oportunidade. Gosto muito de estar aqui com vocês. Bem, meus amigos, nós vamos falar então a respeito desse tema, vamos voltar a falar a respeito desse tema, que são as overdentures sobre os sistemas de implantes, que é um sistema muito interessante para os nossos pacientes. Assim como vocês tiveram a oportunidade de ver na última aula que foi ministrada pelos outros dois colegas, vocês puderam perceber que das grandes vantagens que o sistema de overdenture oferece comparativamente em relação ao sistema de prótese total convencional é uma retenção maior para esses pacientes, uma estabilidade da prótese também maior em função dessa primeira retenção que ela oferece. E se eu tenho uma retenção maior, se eu tenho estabilidade maior, esse paciente certamente ele vai ter uma qualidade de vida muito maior após o uso desses sistemas chamados overdentures sobre implantes. Mas, assim como o Dr. John e como o Dr. Paulo também já mencionaram, é muito importante que a gente lembre de um fato extremamente importante. O planejamento, ele é muito rigoroso. O sistema de overdenture, ele requer um planejamento tal qual o planejamento que é feito para as próteses totais convencionais. Então, alguns passos que são utilizados para a confecção das próteses totais convencionais, eles se repetem também aqui nesse sistema de overdenture sobre implantes. Então, se eu tenho um sistema que retém a futura prótese total do paciente por meio de retenção mecânica, que são os attachments, e os attachments são divididos em várias categorias, conforme o professor Paulo passou para vocês. Esse sistema, ele retém a prótese, mas ele não suporta a prótese. Então, o suporte principal dos sistemas de overdenture é o sistema mucoso, da mesma forma que é o mesmo sistema fibromucoso que também suporta as chamadas próteses totais convencionais. Então, vocês sabem ou deveriam saber que essa relação entre prótese total convencional e o sistema de overdenture sobre implantes é muito íntimo. Então eu tenho que saber muita coisa a respeito de prótese total convencional para que eu execute futuramente as nossas overdentures, como vocês irão ver daqui a pouco. Olha, eu passei um vídeo para que a gente estabeleça uma proximidade... Desculpa. Olha, eu confeccionei alguns vídeos para que vocês possam acompanhar, mesmo que à distância, o que nós fazemos aqui em nosso consultório. Eu falo nosso consultório porque eu fico muito mais tempo aqui em nossa clínica particular do que propriamente na faculdade, na minha universidade que eu trabalho desde 1996, que chama-se Universidade Federal de Minas Gerais. É uma ótima universidade, tem ótimos companheiros lá, pessoas espetaculares que eu tenho aprendido tanto quanto eles, quanto com os alunos que eu tenho desde aquela época. Mas confesso a vocês que a clínica que eu pratico aqui em nosso consultório é o que me mantém ao longo desses anos todos
fazendo com que eu consiga me atualizar cada vez mais a respeito desse e de outros assuntos que a gente vai mostrar em breve para vocês. É muito importante alguns pontos chaves das aulas que o professor Paulo e que o professor Joane passaram para vocês. Basicamente, alguns pontos que tornam a utilização dessa prótese mais confortável para o paciente. Então, vocês verificaram que é importante a lembrança de, primeiro, o que é o implante, quando nós podemos utilizar o implante, quando que ocorre a chamada ósseo-integração, quais são os tipos de diferentes plataformas que existem entre os implantes, são pontos chaves das aulas, da aula que o professor John passou para vocês. A distância que se posiciona cada um desses implantes entre si, qual a extensão de caso o paciente vai utilizar um sistema do tipo barra, por exemplo, deve ter a extensão distal daquela futura prótese, e outros pontos muito importantes que foram abordados pelo professor Paulo, principalmente quando ele mostra para você quais são os diferentes tipos de attachment que nós temos no mercado, quais são os benefícios de um determinado grupo de attachment em relação ao outro, aonde ele tomou um cuidado muito grande quando ele falou para vocês que basicamente todos os sistemas são bons e aquele que é o espetacular, vamos chamar assim, né, que é o sistema Locator, ele oferece algumas grandes vantagens. Agora, também foi dito que existem situações onde o paciente não pode utilizar a prótese do tipo overdenture. Qual situação é essa, por exemplo? É uma situação onde, por exemplo, não se pode fazer a inserção do implante na cavidade bucal do paciente, por vários motivos, seja doenças sistêmicas presentes, ou mesmo a ausência de um elemento fundamental, ausência de osso, como, por exemplo, esse slide que a gente está mostrando para vocês aí agora. Onde não há possibilidade de fazer enxertia óssea, infelizmente não há possibilidade de fazer implante. Aonde não há possibilidade de fazer implante por ausência tão grande de osso, obviamente não há possibilidade de fazermos também um sistema de prótese retida por implante, que nós chamamos de overdenture sobre implante. Bom, esse é o ponto ruim que nós temos em relação à não possibilidade de utilizar as overdentures. Agora, quais são os outros pontos positivos que nós temos? Olha, vocês viram também na aula do professor John e do professor Paulo que das principais características comparativamente em relação às próteses totais convencionais, duas características saltam aos nossos olhos. Quais são essas características principais? A primeira delas é o maior grau de retenção que é oferecido pelas overdentures do tipo sobre implante, em comparação com as próteses totais convencionais. Também um maior aumento da estabilidade das próteses do tipo overdenture em relação às próteses totais convencionais. Ora, se eu tenho uma retenção maior, se eu tenho uma estabilidade maior, por consequência o paciente tem esse conjunto de propriedades físicas que vão fazer com que ele tenha o maior conforto ao utilizar essa mesma prótese, que ele tenha uma melhor qualidade de vida durante o uso dessa prótese. Agora, um ponto também muito importante que o Dr. John chamou a atenção de vocês é aquele que em nenhum instante nós podemos deixar de falar. Olha, para a escolha do futuro tipo de sistema a ser utilizado nas próteses do tipo overdenture, nós temos que primeiro planejar e executar várias etapas comuns às próteses totais convencionais. Eu tenho que fazer a moldeira, eu tenho que fazer uma boa moldagem anatômica, que é aquela primeira moldagem que nós executamos. Eu tenho que fazer uma ótima moldagem funcional, que é a segunda moldagem que nós executamos. Eu não sei se há similaridade entre a forma que nós trabalhamos aqui para a forma que vocês usualmente trabalham. Eu acredito que sim, né, porque são princípios basicamente universais. Podem mudar aqui um ou outro material, mas o princípio básico já é estabelecido há anos na prótese mundial. Outra coisa que nós temos que lembrar
foi outro ponto que novamente o Dr. John chamou a atenção de vocês. Olha, existe um tempo específico, existe uma hora específica em que nós vamos escolher quais são esses componentes que nós vamos utilizar na prótese de overdentro. Eu procurei fazer vários filmes onde nós podemos ilustrar com esses filmes as diferentes etapas de composição, as diferentes etapas de confecção desse mesmo tipo overdentro. Basicamente, nós temos alguns sistemas de overdentro que são mais populares, pelo menos aqui para nós, do que outros. Então vocês podem ver pelas fotografias que existem, não só no Brasil, não só na Austrália, mas no mundo inteiro, né? Existe um sistema que é mais comum, que está presente em basicamente todos os países. É o sistema do tipo bola, do tipo O-ring, onde a retenção se dá por meio de uma cápsula sobre esse sistema, e essa cápsula apresenta, quando está justaposta ao sistema O-ring, uma movimentação ampla no sentido antero-posterior e também no sentido lateral-lateral. É um sistema que é utilizado há muitos anos, é um sistema eficiente, mas não é um sistema tão eficaz quanto os outros sistemas. Por exemplo, nós temos o sistema Locator, né, que é um sistema já usado pela Triae americana há muitos anos, e certamente vocês têm aí, por meio de informação não só da mídia, mas informação também do professor John, que é um sistema espetacular. Ele oferece uma retenção no sentido vertical, desculpa a redundância, oferece essa retenção muito maior do que os outros sistemas. É um sistema que usamos largamente, mas o único inconveniente que esse sistema apresenta, infelizmente, é o seu preço em relação aos demais. Não só pelo locator em si, mas também pelas ferramentas que nós temos que utilizar, nós temos que fazer a aquisição delas para que nós possamos utilizar esse mesmo sistema, conforme vocês estão vendo aí na fotografia. Eu preciso de ferramentas específicas, eu preciso de chaves específicas para que eu possa utilizá-lo. Então é um sistema muito bom, mas é um sistema que para nós aqui no Brasil ainda é um pouco caro para nós aqui no Brasil ainda. Bom, e ainda em relação aos attachments do tipo Locator, é uma preocupação deste fabricante, a Triae, por exemplo, e dos outros fabricantes também, que se ofereça resolução protética não somente para os implantes de hexágono externo, mas também que isso ocorra para os implantes de hexágono interno e os implantes também do tipo Cone Morse, à semelhança do que o professor John mostrou para vocês na aula anterior. Olha, então você agora já tem a percepção de que existe situações de attachment que oferece retenções maiores e retenções menores. Existem situações cujo attachment oferecem retenções similares. E a pergunta que talvez você faça é o seguinte: como escolher um desses sistemas? Bom, então aqui nesse ponto eu vou passar para você 3 situações que certamente vão te ajudar. Uma delas que você vai ter em mente é sempre o seguinte: será que a resolução protética que eu estou pensando vai causar um problema mecânico à minha prótese? Será que a resolução protética vai criar um risco mecânico, um risco biomecânico, melhor dizendo, né, à prótese que o paciente vai utilizar? Vocês estão lembrados também da aula do professor John, onde ele mostra para você que existe um cálculo que se faz em relação à extensão distal do comprimento de um sistema do tipo barra clip? É exatamente esse ponto que eu estou querendo me referir aqui. Então você tem que pensar se o sistema que você está desenhando, o sistema que você está planejando, o sistema que você está adquirindo, oferece um risco biomecânico à prótese e ao próprio paciente também. Vamos lembrar que é indicação de troca de prótese do tipo overdenture a sua substituição por volta de 5 anos mais ou menos. Por que esse tempo, que é um tempo
exatamente o mesmo da troca que se faz com as próteses totais convencionais? Olha, esse tempo não é em função de desgaste da resina acrílica, não é em função talvez também do desgaste do locator ou de desgaste do outro tipo de attachment que você escolheu. É em função da reabsorção óssea fisiológica, quer dizer, uma reabsorção que sempre vai acontecer conosco e com todos os nossos pacientes. Então, como há uma perda óssea, a fibromucosa que está sobre o osso também ela se movimenta. Ela também vai fazer com que ocorra uma desadaptação em relação à base da prótese. Houve reabsorção óssea, a base da prótese agora fica distante da fibromucosa. É por isso que a cada 5 anos, mais ou menos, nós temos que fazer a substituição da prótese total convencional, do sistema convencional, vamos falar assim, e também a prótese que utiliza os sistemas de overdenture por encaixe. Vamos voltar aqui agora, qual que é a segunda situação em que eu devo me preocupar se eu troco ou se eu não troco o sistema de overdenture. Eu tenho que pensar agora no meu paciente. Eu tenho que saber se por acaso o paciente está satisfeito ou se ele não está satisfeito com o grau de retenção que essa prótese está oferecendo, para que você faça uma análise da necessidade de troca ou não do seu sistema de attachment.